Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus Brandão, sou professor de Direito Empresarial e de Direito Internacional, também atuação em algumas questões em processo civil. Nós estamos falando agora de Palmas, do escritório Fátima Figueiredo. Nós prestamos assessoria jurídica empresarial em agronegócio, e eu volto aqui para tratar de uma questão interessante que vem aí polemizando a questão do mundo do agronegócio, né? No vídeo anterior, ou em vídeos anteriores, nós falamos a respeito da declaração de constitucionalidade do Fundo de Assistência ao Produtor Rural, que aconteceu dia 30 de março de 2017 no Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo declara a constitucionalidade do imposto, que já tinha vindo há um tempo de suspensão em relação ao pagamento desse imposto aos produtores rurais, né? E no último vídeo nós deixamos, inclusive, algumas perguntas do que aconteceria em relação a essa possível refinanciamento, a possibilidade de uma certa análise pelo governo quanto à possibilidade de refinanciar as dívidas que agora os produtores estariam devendo a partir da declaração de constitucionalidade que foi assumida na data que a gente falou, né? Então, nós temos uma novidade. No dia 1º agora de agosto de 2017, foi lançada uma medida provisória estabelecida pelo governo atual, a respeito da possibilidade do refinanciamento ou das questões de alíquotas do Fundo Rural. Então, nós sabíamos, como nós falamos no vídeo anterior, que a alíquota do Fundo Rural seria de 2,1% para o produtor rural, em relação a essa contribuição social que é destinada a um fundo de contribuição para a aposentadoria do trabalhador rural, certo? Ou seja, toda a produção do produtor rural seria descontado 2,1% da produção, exatamente para a distribuição desse fundo para possíveis aposentadorias do trabalhador que viessem a atuar nesse campo. O problema é o seguinte: nós temos agora uma dívida muito grande a partir da declaração de constitucionalidade da contribuição, porque vários produtores já tinham essa suspensão estabelecida por liminares no Supremo Tribunal Federal e na Justiça no Brasil como um todo, né? O que acontece agora, depois da declaração, é que os produtores começaram a ter uma certa tentativa com o governo de refinanciar a dívida, porque a dívida seria muito alta e eles deveriam pagar esses anos que eles não pagaram da contribuição. O que o governo fez? Com a edição da medida provisória número 793 do governo atual, nós tivemos a possibilidade atual da redução das alíquotas da contribuição. Agora, o produtor rural ele paga não mais 2,1%, mas paga 1,4%, que seria 1,3% em relação à alíquota ou da receita bruta da produção rural, e 0,1% a respeito do produto em si. Então, de qualquer forma, agora a alíquota baixou de 2,1% para 1,4% em relação à produção ou ao faturamento bruto do produtor. O que acontece é, daqui para frente, essa será a medida, né? Então, de 1º de agosto de 2017 para frente, o produtor não paga mais 2,1%, mas sim 1,4% da sua produção bruta. E nós tivemos também uma inovação, que é fundamental principalmente agora para essa prestação de assessoria jurídica, que seria o refinanciamento da dívida anterior do não pagamento do Fundo Rural. Então, a medida provisória lança algumas questões. Inclusive, o governo estabelece que as dívidas com a contribuição do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural estaria por volta de 8 a 10 bilhões de reais para o recebimento em relação à declaração de constitucionalidade. Hoje, pela nova medida provisória, é possível que o governo estabeleça também, ou fez uma estimativa, que a dívida pode ser feita em um pagamento aproximado em 2017, esse ano, de aproximadamente 2 bilhões de reais a partir dessa tentativa de refinanciamento ou de pagamento da dívida. Então, o que acontece? Agora nós tivemos, pela medida provisória, algumas alternativas ao produtor. A primeira alternativa é produtor, pessoa física. Então, pessoa física, ele tem as alternativas de vir a negociar a dívida. Então, essa negociação ela depende de alguns critérios. Quais? O primeiro delas, o produtor tem que pagar uma entrada de 4% da dívida total. Então, todo o valor, embutido juros, multas, correção monetária, ele tem que pagar 4% na entrada, que pode ser dividida em 4 meses. Meses esses que seriam de setembro até dezembro, certo? Além disso aí, ele paga esses 4% e o restante, que seria o restante da dívida, aí, os 96%, ele pagaria em até 176 meses, certo? E a partir desses 176 meses também haveria um desconto de 25% dos encargos e das questões de multas em si, e 100% de desconto em relação aos juros. Então isso já facilitaria bastante o pagamento do produtor. Quando se fala em uma questão, uma modalidade de pessoa jurídica, que nós sabemos hoje
que o mundo do agronegócio ele é estabelecido por uma relação empresarial. Então, muitos produtores, eles vêm a produzir um empresário rural, né, fundamentado numa pessoa jurídica. Então, nós temos também um outro parâmetro pela medida provisória, que seria dívidas em até 15 milhões de reais. Então, dívidas em até 15 milhões de reais, nós temos que essa pessoa jurídica poderia também, da mesma forma do financiamento posterior para pessoa física, com uma observação. Pessoa física também, essa alíquota, ou na verdade essa parcela, após o pagamento dos 4% de entrada, teria que ter uma parcela mínima de R$100, certo? A diferença aí é que o produtor rural, pessoa jurídica, ou o empresário rural, né, ele vai pagar, se a dívida dele é até de 15 milhões de reais, esse limite, ele iria pagar uma entrada também de 4% do valor total da dívida. Quando eu digo valor total, eu estou falando de toda a questão dos juros, com a correção em si, ou a produção no geral, as alíquotas, os encargos públicos, os juros em si. Então 4% desse valor total. Esses 4% seriam também divididos em 4 parcelas, poderiam ou que devem ser pagas de setembro até dezembro, certo? Isso para uma opção do empresário, né? Então, depois disso, o restante também seria, ou haveria a possibilidade de financiamento em até 176 meses, ou 176 vezes, né? E esse valor também teria um valor embutido na verdade, um desconto embutido de 25% sobre os encargos e as multas, e 100% dos juros que foram acumulados em relação aos anos que eles não pagaram o fundo de contribuição. Então, o que acontece agora é que ele pode financiar, só que a parcela mínima também seria no valor de R$1.000. Então, temos que fazer as contas para acertar essa questão, né? Além disso aí, também há a possibilidade dele vir a contribuir em relação a 0,8% da questão do produto da produção do último ano civil. Então, seria esse o acerto do governo para dívidas em até 15 milhões de reais. Dívidas que ultrapassam 15 milhões de reais, a negociação seria basicamente também a mesma, seria 4% da entrada, dividido em 4 vezes, de setembro a dezembro, e ainda a possibilidade de financiamento da dívida em 176 vezes, com a atenuante em relação ao desconto de 25% dos encargos e multas, mais a relação aí também de 100% do desconto dos juros. Então, é hoje uma inovação estabelecida pelo governo por meio de medida provisória, que pode vir auxiliar o mundo hoje do agronegócio, certo? Para que os senhores tenham mais informações a respeito disso, aí no site as informações que os senhores podem nos convocar para possível assessoria jurídica empresarial. Então, boa tarde, e precisando da gente, nós estamos aqui em Palmas para a melhora dele.